E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no informativo de jurisprudência 875 do Superior Tribunal de Justiça. A ideia é decifrar juntos algumas das decisões mais importantes que sairão de lá e entender como elas podem impactar o direito e a nossa vida. Vamos lá? Bom, para organizar a conversa, a gente vai começar com os precedentes, que são aquelas decisões que valem para todo mundo, sabe? Depois, vamos dar uma olhada em casos que cruzam fronteiras, falamos sobre concursos públicos e cotas, damos uma espiada na eficiência do Estado e, por fim, resolvemos aquela dúvida. Afinal, quem decide o quê? Então, começando pelo começo, os precedentes. É aqui que o jogo é definido. Vamos analisar os chamados recursos repetitivos, que são as decisões do STJ que, basicamente, estabelecem as regras para todos os outros tribunais seguirem. E por que esses casos são tão importantes, afinal? É que eles viram precedentes obrigatórios, ou seja, o que o STJ decide aqui se torna uma regra que tem que ser seguida em todo o Brasil. Isso é fundamental para garantir que a lei seja aplicada do mesmo jeito em qualquer lugar. O nosso primeiro grande precedente resolve uma baita dúvida em casos de dívidas com o governo. A pergunta é, se alguém entra num programa de parcelamento para quitar um débito fiscal, o advogado público pode cobrar novos honorários por causa disso? E a resposta do STJ foi um sonoro e direto não. Se a dívida foi extinta pelo parcelamento, não cabe cobrar novos honorários. Ponto final. E o raciocínio do tribunal, olha, faz todo sentido. Primeiro, os honorários originais já estão lá, incluídos na cobrança da dívida. Segundo, cobrar de novo seria o que a gente chama no direito de bis in idem, que é basicamente punir duas vezes pela mesma coisa. E isso não pode. Com essa decisão, a regra agora ficou clara e unificada para todo mundo. Beleza, agora a gente muda de assunto e vai para o direito penal. Temos outro precedente importante, desta vez sobre comutação de pena. A dúvida aqui era sobre o prazo. Como é que se calcula aquele período de 12 meses de bom comportamento para ter direito ao benefício? E a decisão do tribunal trouxe uma clareza enorme. O marco é a data em que o decreto presidencial foi publicado. Simples assim. A partir desse dia, a gente olha 12 meses para trás para ver se o requisito foi cumprido. A data em que a falta disciplinar foi apurada, bom, essa não entra na conta. Isso cria um critério bem objetivo e dá mais segurança jurídica para todo mundo. Agora vamos sair um pouco do Brasil? Quer dizer, mais ou menos. Vamos ver como o STJ lida com casos que têm aquele pezinho no direito internacional. O primeiro caso dessa sessão trata de uma situação bem particular, mas que levanta uma questão super importante. Uma pessoa que não participou de um processo lá fora pode pedir que aquela decisão estrangeira seja reconhecida aqui no Brasil? Olha só que história. Uma viúva precisava validar aqui no Brasil o divórcio do falecido marido que aconteceu na Alemanha. Sem isso, ela não conseguia regularizar os próprios documentos. E a decisão do STJ foi sim, é possível. Um terceiro pode pedir essa homologação desde que consiga provar que tem um interesse jurídico, legítimo e direto naquilo. É uma decisão que mostra o direito atento às necessidades bem práticas das pessoas. Mudando completamente de assunto, vamos falar de administração pública. O tema agora é concurso e cotas. E tem uma decisão bem importante que traz mais segurança tanto para quem organiza os concursos quanto para quem está estudando para eles. E tudo começa com esse número aí, 20%. Essa é a porcentagem de vagas reservadas para candidatos negros em concursos públicos federais. Mas a grande pergunta sempre foi, como é que esse cálculo funciona na prática? E aqui está o pulo do gato da decisão. O STJ bateu o martelo. O cálculo tem que ser feito sobre o total de vagas oferecidas para cada cargo ou área de especialização. A lógica simples e muito importante. É para impedir que a política de cotas seja diluída ou perca força. A ideia é garantir que a ação afirmativa seja aplicada em vagas de verdade, concretas, sem deixar brechas para burlar a lei. Bom, este próximo caso toca num ponto bem sensível. O que acontece quando o próprio governo é lento demais? Quais as consequências quando a eficiência falha de forma inaceitável? Pois é, estamos falando de um atraso de mais de 6 anos. Foi exatamente esse o tempo que uma entidade social esperou por uma resposta administrativa do governo. É um exemplo que, infelizmente, mostra bem a dimensão do problema da lentidão da máquina pública. De um lado, a gente tem um princípio na Constituição que garante o direito a um processo com duração razoável. Do outro lado, a realidade. Uma espera de mais de 6 anos sem nenhuma justificativa plausível. O STJ olhou para isso e disse, chega. Considerou a demora inaceitável, uma afronta aos princípios de eficiência e mandou resolver a situação. É um recado claro sobre a importância de agilizar a administração pública.
E para fechar nossa análise, vamos para um caso que é quase sobre a logística do judiciário. A questão aqui é bem direta. Quem é que tem a competência para julgar um certo tipo de problema? Quem decide o quê? A situação era a seguinte. Num processo criminal, foi feito um acordo para pagar uma indenização. Só que o pagamento não rolou. E aí, quem é que cobra essa dívida? O juiz da área civil ou o próprio juiz criminal? Isso gerou um verdadeiro quebra-cabeça de competência que o STJ teve que solucionar. E a solução do STJ foi bem pragmática. Definiu que a sua própria terceira seção, que é especialista em matéria penal, é quem deve resolver esses conflitos. O raciocínio é que, se a obrigação de pagar nasceu dentro de um processo criminal, a competência para resolver qualquer problema relacionado a ela continua sendo da área criminal. E para a gente ir encerrando, tem uma máxima em latim, citada em uma das decisões que resume muito bem a missão da justiça. Sum quic tribuere. Em bom português, dar a cada um o que é seu. É sobre isso, né? Garantir que cada direito seja respeitado e que cada dever seja cumprido. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Como é que o judiciário faz para equilibrar as regras, que são gerais, com as situações únicas de cada processo? As decisões que a gente viu hoje são um belo retrato desse desafio constante. É a busca por aplicar a lei de um jeito que seja, ao mesmo tempo, justo e eficiente para que, no final das contas, a justiça realmente aconteça.